Irmãos, bom dia, paz. Que Deus abençoe seu dia, que o Senhor te fortaleça a cada dia, a cada manhã. E eu quero compartilhar uma palavra aqui no Evangelho de Marcos 35 e também Marcos capítulo 5, versículo 1. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Querido, aquele dia era um dia comum, um dia qualquer na vida dos discípulos de Jesus. Eles já haviam estado algum tempo ouvindo os ensinamentos do Senhor, através das parábolas. E o texto começa dizendo: naquele dia, é porque era um dia comum, um dia normal, mas também seria um dia especial na vida de um homem, na vida de alguém que estava lá do outro lado, lá na outra margem. Aquele homem, ele estava precisando ter um encontro com Jesus. E quem era aquele homem? O texto, no capítulo 5, fala que era um homem que habitava nos sepulcros de Gadara. Gadara era uma região essencialmente habitada por gentios, de frente ao mar, onde existiam cavernas, sepulcros cavados na rocha, e era o local para onde convergiam os lunáticos, endemoniados, homens que prejudicavam a sociedade. Jesus convida os seus discípulos para passarem para o outro lado. E nessa manhã, o Senhor também, Ele nos encoraja, nos chama a passarmos também para o outro lado. O lado que você está é o lado do comodismo, é o lado que você está acostumado até a ver coisas extraordinárias vinda de Deus. Mas Deus tem algo maior para cada um de nós. Então, Jesus, esta expressão nos leva a pensar sobre nossa atitude em relação àqueles que sofrem e perecem. Atravessar do outro lado é perceber a dor de pessoas que estão escravizadas, que estão oprimidas, que estão possessas, como estava esse homem no capítulo 5 de Evangelho de Marcos. É deixar o nosso comodismo e por um momento esquecemos os nossos projetos pessoais e fazemos o exercício de pensar naqueles que estão fora, abandonados à própria sorte. Mas por que atravessar tem sido tão difícil? Por que deixar o óbvio é tão difícil para muitas pessoas? Talvez nessa manhã você está preso em alguma coisa e pensando: tá bom do jeito que está, a minha vida espiritual, a minha vida devocional, tá bom do jeito que está. Eu quero dizer, meu querido ouvinte, que Deus tem algo sobre-humano para fazer na sua vida, através da sua vida e na vida de outras pessoas. Então, querido, atravessar é necessário. Para atravessar é preciso enfrentar a noite. O versículo 4:35. Para nós realizarmos a obra de Deus, não podemos ficar esperando as circunstâncias favoráveis. Era noite, não era recomendável a travessia. Mas apesar da noite, Jesus impele os discípulos por causa da necessidade de Gadara. A urgência, amado, de evangelizarmos não pode esperar o capricho de muitos cristãos hoje que estão acomodados, esperando o momento propício. A hora é agora, o tempo é este. Mesmo que estejamos perante a noite das dificuldades, das circunstâncias,
adversas, devemos sempre lembrar que o projeto da travessia é dele e não nosso. O Senhor está chamando você, está falando: vamos atravessar. Eu tenho algo maior para você, melhor para você. Eu tenho uma obra a ser feita. E Deus, querido, não quer ser o seu sócio. Ele quer ser o seu dono. Ele quer que você o obedeça. Muitas vezes as pessoas, elas querem ter Jesus como seu amigo, mas Ele é o nosso Senhor. É aquele que nos comprou. É aquele que nos deu um novo nome, uma nova vida. Hoje você é propriedade de Jesus. Não, Jesus é o meu sócio. Não, Ele quer ser o dono da sua vida. E hoje Ele está falando para você: vamos atravessar, vamos, é preciso, não os ventos são contrários, mas eu estou com você, pode confiar, irmãos. É um momento que nós precisamos largar tudo e nos lançar com fé nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, este é o tempo, esta é a hora, em nome do Senhor Jesus. Devemos lembrar que o projeto da travessia é dele, não é seu. É Jesus quem convida você para atravessar. Há mais de 2000 anos, Ele nos deu a ordem: ide por todo mundo, pregai. A sua ordem ainda, ela ecoa em nossos corações e nos desafia a enfrentar todo tipo de adversidade, para alcançarmos aqueles que estão do outro lado. Quem está do outro lado? Há pessoas do outro lado esperando você se levantar, tomar uma posição na vida. Jesus, ele nos ensina, querido, a atravessar. Para atravessar é necessário deixar a multidão. Irmãos, a multidão, elas nos atrapalham. Jesus está ensinando a multidão. O seu ibope está em alta, todos o querem, né? Está no auge da sua popularidade, mas Jesus sai da zona de conforto. Como nós gostamos dos confetes, como nós gostamos dos elogios, como nós não queremos atravessar, porque do outro lado não somos reconhecidos, as pessoas não sabem quem nós somos. Mas Jesus, Ele saiu da zona de conforto, Ele deixa o lugar seguro, Ele deixa a multidão e Ele lança-se ao mar. Está na hora de você cortar esse cordão umbilical dessa multidão, dos seus amigos, entre aspas, que não deixa você atravessar, que quer você prostrado, parado no mesmo lugar. Está na hora de deixar o comodismo. Para fazermos a obra de Deus, é preciso deixar nossas comodidades muitas vezes, para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós. Muitos tiveram que pagar um alto preço, alguns perderam suas próprias vidas, né? Para que outros foram alcançados. Deixar a multidão, querido, não é fácil. É preciso coragem, renúncia, sacrifício, né? É próprio do ser humano querer ficar entre a multidão, querido, mas hoje o Senhor te chama. Sai do meio da multidão, venha buscar o Senhor, venha. Deus tem o melhor para a sua vida. Isso me faz lembrar na época dos morávios, palavra que eu gosto tanto de meditar, biografias que eu gosto tanto de ler. Na época dos morávios, famosos movimentos missionários da história da igreja, conta-se o fato de que 2 jovens estavam despedindo-se da igreja em um porto para serem missionários em uma ilha, onde um homem mantinha diversas pessoas como escravas em sua propriedade. A única maneira desses jovens se tornarem missionários naquele lugar era tornar-se escravo daquele homem, né? Enquanto o barco partia, os familiares, os irmãos choravam. Aqueles 2 jovens bradavam bem alto: o Cordeiro de Deus é digno do nosso sacrifício. Missões se faz com lágrimas, renúncia, sofrimento, choro, mas a recompensa vem do Senhor. Hoje o Senhor te chama para atravessar. Saia da área de conforto. Sabe por que milagres parou de acontecer na tua vida? Porque você parou. O milagre parou porque você parou. Você parou de acreditar no impossível. Você está olhando as circunstâncias e por causa disso você está com medo de avançar, de atravessar. Irmãos, para atravessar temos que enfrentar os ventos contrários. Por isso que muitos não querem. Muitos estão orando, pedindo a Deus: Deus, tira a minha luta. Não, querido, a luta é para mostrar o poder de Deus. A adversidade é para mostrar que você tem um Deus maior na sua vida. Quando decidimos realizar a obra de Deus, enfrentamos terríveis desafios, incompreensão das pessoas, os desafios contrários, escassez financeira. Saiba que se você deseja atravessar para o outro lado, para ajudar pessoas que sofrem, os ventos contrários irão se levantar para fazer com que você desista e abandone o projeto da travessia. Os discípulos estavam ocupados com a sobrevivência e ficaram com medo de morrer. Estavam mais interessados em sobreviver do que ajudar alguém do outro lado.
O único projeto de vida que possuíam era salvar suas próprias vidas. E assim, muitos hoje estão vivendo assim. As nossas orações, a nossa busca, a nossa ida no prédio da igreja consiste em orar pelos nossos projetos pessoais e pela salvação da nossa família. Esquecemos que do outro lado existem pessoas sofrendo, morrendo, cheias de mágoa, de tristeza, que precisam de nós. Oh amado, Jesus porém dormia, porque estava descansando nos propósitos do Pai. Estamos, como os discípulos, preocupados apenas com o barco, mas perdemos os propósitos pelos quais fomos salvos e chamados por Deus. Qual é a existência? Se transforma apenas na luta insana pela sobrevivência. Os ideais são abandonados e perdemos a visão de alcançar aqueles que sofrem do outro lado. O Senhor te chama, vamos atravessar. Para atravessar é preciso estar disposto a confrontar os poderes e estruturas das trevas. Do outro lado, Jesus confrontou os poderes das trevas que possuíam um homem feliz. A batalha espiritual é uma realidade, querido. O diabo é tão real quanto eu e você. Quer te destruir, te matar. E você precisa se levantar para colocar em refúgio todas as hostes do inferno que se levanta contra a sua vida e contra a vida de outras pessoas. Quando a igreja decide sair para o evangelismo e para a obra missionária, trava-se uma batalha direta com os principados, com as forças contrárias. Como Jesus, precisamos ter autoridade para confrontar esses poderes que querem dominar a mente das pessoas, influenciando culturas que são demonizadas nos seus valores e pedem a compaixão pela vida humana. Aqueles homens de Gadara não se importaram com o sofrimento daquele homem, mas expulsaram a Jesus quando Jesus o libertou. A igreja não pode se intimidar diante dos desafios dos poderes das trevas que prende as pessoas, os grilhões do mal. Nossa tarefa é libertar os cativos no poder do nome de Jesus e proclamar os valores do reino onde quer que fomos e estivemos. Querido, essa palavra é para a igreja nessa manhã, para você abrir os seus olhos, para você aceitar o convite do Senhor de sair dessa zona de conforto, sair desse lugar tão confortável, tão gostoso, tão bom, né? Onde eu pego a minha Bíblia, leio, como a vida cristã é boa, mas o meu vizinho do outro lado da rua está morrendo. Às vezes estou muito preocupado com o outro lado do mundo, mas não estamos preocupados com o vizinho que está morrendo do outro lado da rua. É preciso atravessar, é preciso abrir a porta da sua casa, é preciso fazer uma célula, chamar os irmãos, ou é preciso bater na porta, né? Oração não se oferece, mas podemos chegar e podemos, querido, abrir a palavra, podemos orar com nossos vizinhos. Precisamos nos levantar e atravessar. Saia da área de conforto, saia deste lugar seguro que você está. O melhor lugar para estar, querida, é no centro da vontade de Deus. Ainda que tenhamos problemas difíceis, ainda que as circunstâncias, os ventos sejam contrários, ainda que seja noite, ainda que não seja propício a travessia, mas se o Senhor nos chamou, se Ele está conosco no barco, querido, nós podemos descansar nele. Ele é aquele que acalma o vento e a tempestade da nossa vida. Ele acalma quando nós nos levantamos para enfrentá-la. Levante e enfrente, e você terá a mão poderosa do Senhor em seu favor. Vamos abrir os olhos, não só pelos nossos problemas pessoais, temporais, mas abrir os nossos olhos para os perdidos, mostrando para eles o reino de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Senhor. Cada pessoa que ouvir essa palavra nessa manhã, que ela seja confrontada com essa palavra. Essa pessoa que está me ouvindo, ó Deus, que deixou os seus propósitos, que deixou com que o mundo cegasse os seus olhos, que ela possa abrir os olhos nessa hora, que ela possa abrir os olhos e ver que o Senhor tem algo maior para a vida dela. Tira o cansaço da alma, tira essa síndrome, ó Pai,
de morte da sua vida. Ó Deus, eu oro repreendendo o espírito, meu Deus, do comodismo, da passividade. Eu repreendo este mal que tem agido na mente e no coração dessa pessoa. Sai agora, opressão, desânimo, tristeza, angústia, sai agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja livre, que você seja livre para caminhar, para viver aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um bom dia.